Nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada mentora aqui, colabora com toda a sua disposição, todo o seu conhecimento e experiência para nos enriquecer, Senhor. E é de doação, é de coração, é uma entrega sempre de grande valor. E estamos juntas, unidas com esse propósito de servir, Senhor, ao reino, de executar sempre a nossa melhor versão para te glorificar, para te honrar, Senhor, para o nosso crescimento pessoal, para de muitas vidas. Queremos te agradecer, render ações de graças, Pai, pelo teu santo nome, por nos dispor a dádiva de saúde, de vida e poder de execução. Se faz presente em cada momento, Senhor, de cada momento, nas mentorias, no estudo, em cada momento que seja o teu direcionamento, alcançando muitas vidas, que cada coração e mente chegue aqui, acesse poderosamente, execute cada ação, porque é para o bem, é para gerar uma vida abundante, próspera, da qual o Senhor nos concede. Então, Senhor, cuida de cada uma de nós, o Senhor conhece no íntimo o que cada um agora precisa. Se chegou triste aqui, seja a alegria, se chegou com ansiedade, seja a calmaria. O Senhor conhece qual a necessidade de cada um. O Senhor é único, eterno e suficiente em nossa vida, em nossas vidas, e nós consagramos a Ti o que somos, o que fazemos e tudo que temos, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vinda, já compartilha essa mensagem para que mais pessoas, como a gente está um pouco, fora do horário, mas compartilha aqui e traz mais pessoas. Sejam bem-vindas. E quem desejar participar, acessar aqui conosco no ao vivo, é bem-vindo, tá? Pode enviar aqui a solicitação. Estamos aqui compartilhando desse alimento, para fortalecer o nosso espírito. Fortalecemos ali a mentalidade, nesse pilar saúde. Então é sempre de grande valor estarmos aqui compartilhando. Capítulo 26, do qual a gente vai continuar. Nos capítulos anteriores, as mensagens, muito forte, de influência, de responsabilidade, de ter reverência sempre com o que é sagrado, No caso, a gente consagra esse momento para que seja o Espírito Santo a direcionar, não por nós mesmas, Porque somos tão imperfeitas, temos nossa limitação, de entendimento, mas o Espírito Santo nos usa poderosamente. Segundo Crônicas, capítulo 26, 27 e 28. Então, vamos lá? E a gente viu, um grande líder que se perdeu ali por se enaltecer. Então, quantas vezes a gente pede algo a Deus, Ele nos concede, e a hora de render ações de graças, quantas vezes, não se convida Deus para celebrar essa dádiva, essa conquista. Então, foi o que aconteceu com o rei Amazias, Ao chegar ao poder, ele se desviou, não reconheceu quem deu a vitória. Então, essa mensagem é para nós. Quando nós estamos ali num momento de angústia, a gente ora a Deus e pede ali o socorro, a provisão, e Ele nos dá. Mas que quando a gente alcance, nós possamos sempre convidá-los também a celebrar conosco, render ações de graças, render louvores e dançar também, Nosso corpo é templo do Senhor e cada movimento é para o seu louvor. Então, sim, nós devemos nos alegrar, celebrar, dançar, estar sempre na presença do Senhor com grande alegria nesse momento de vitória e de conquista. Então, essa é uma grande lição que a gente aprende, Então, a Bíblia ela sempre traz o lado bom e ruim desses reis, de cada rei de Judá, do rei de Israel, que é para a gente tomar. Nossa, isso eu vou seguir. Então, em constante na nossa vida, nós temos que estar separando o profano e o sagrado, O que convém e o que não convém. Então, é a liberdade. Esse é o preço da liberdade, Deus nos dá total livre-arbítrio. Então, tudo sempre vai estar aqui na nossa mão. Poder de escolha. E isso é bênção ou maldição, Então, que a gente sempre esteja escolhendo a bênção. Sempre escolher o que é sagrado para a gente seguir. Então, o capítulo 26 fala de Uzias, Que Uzias assume o reinado de Judá. E aqui a gente vê que Uzias, ele construiu, reconstruiu a casa de Judá, que a gente sabe que vem de constantes guerras, Então, Amazias ali sofreu aquela guerra e houve
uma perda ali em parte do templo. Então ele veio, Uzias, e recuperou. E ele começou, né? Fala aqui no versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou o filho Uzias, que tinha 16 anos, e o estabeleceram no reino como sucessor de seu pai Amazias. Então ele reconstruiu a casa, né? Tinha 16 anos ali quando começou a reinar. Então ele começou até bem, né? Imagina que ele começou esse seu reinado muito, muito bem, fez ali, reconstruiu, né, a casa. Agora trazendo para nossa realidade, nós começamos o ano super numa energia, né? A corrida da vida ela é uma constante, mas imagina que ela tem ciclo, e a cada ciclo, né, anual, mensal, semanal e diário. Imagina que quando a gente começa esse ciclo do ano novo, em janeiro todo mundo naquela energia, novos planos, eu vou realizar. Então é uma energia muito grande, começa bem, academia, atividade física, uma mentoria super animada. E o segredo é, eu tenho que manter constância. Imagina numa maratona, né, numa corrida. Todo final de ano nós temos, né, a maratona aqui em São Paulo, a tradicional São Silvestre. Todos saem disparados, amadores, profissionais, todos juntos. Aqueles amadores, eles disparam com toda a energia e terminam que desistem. Então, ao longo da corrida, vão ficando no meio do caminho. Já os profissionais, eles mantêm uma constância, dão uma largada ali e eles vão mantendo a constância. Ele não queima todo o cartucho, ele não dispara todas as energias no início. Então, eles vão mantendo a constância, porque o ideal é chegar. Então, aqui no MI também nós temos um plano de ação, né? Então, pega toda essa energia, a gente começa a preparação em dezembro, chega no janeiro, uau! Muitas pessoas naquele gás, naquela energia. E a gente sempre busca manter essa constância ativamente de todas para que não fiquem pelo caminho. Então, aqui a gente tem essa energia constante de não começar bem e não chegar ao fim. Então, esse é o propósito. A mesma energia a gente vem mantendo uma constância ao longo do ano e chegar no dezembro para a gente celebrar juntas. Então, a intenção é que todas cheguem a esse objetivo. E ao longo do caminho, do percurso, a gente vai colocando esses upgrades, né? Mentoria de finanças, hoje foi a de saúde. Vem aí muita novidade que é para a gente manter essa energia contínua. Então, aqui no caso do rei Uzias, ele começou muito bem, reconstruiu e tal, mas ele foi um desses amadores, ele ficou no meio do caminho, ele não chegou ao objetivo, ele não concluiu com êxito a sua chegada no objetivo. Olha aqui o que fala no versículo 10, diz assim, ó: também construiu torres nas cidades que tinha e fez para si muitos palácios, porque possuía riqueza. Também tinha lavradores, vinhais nos vales e na zona montanhosa, pois tinha muitas terras de cultivo. Né? E versículo 15. Sua fama se divulgou por toda a cidade, chegou a ser muito rico. Então, olha aqui. Então, ele chegou. Imagina que nós começamos essa energia toda no início do ano muito bem. E aí? Consegui resultado. Uau, minha área financeira está organizada, o Pilar Saúde, estou dedicando mais agora com a mentoria de hoje, me fortaleceu ainda mais, vou continuar. Então imagina que muitas pessoas, algumas, eu creio que aqui não, hein? Eu creio que vocês querem o todo de Deus, que é a plenitude. Pilar Saúde fortalecido, pilar financeiro, pilar de relacionamentos, pilar pessoal e profissional, tudo organizado. Eu quero o todo de Deus. Para isso a gente tem que se capacitar e conquistar, né? Então, imagino que todas, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, iremos juntas nesse propósito. Então, mas há quem diga, uau, eu organizei minha vida financeira, está ótimo. E aí ela opta por não fazer a mentoria de saúde. E vai optar por não, parou aquela energia. Cadê? A gente tem que manter constância. Por isso que a gente tem esse plano de ação. A gente não pode colocar tudo de uma vez. Ao longo da corrida, ao longo do ano, vai se dando esses upgrades, porque se vier tudo de uma vez, não há como, exige um processo. Então, isso é necessário. E aqui,
ele, quando chegou nesse grande fama, que chegou nesse patamar, olha o que ele fez aqui, no versículo 16 diz: E quando acumulou muita riqueza, seu espírito se tornou tão soberbo que foi infiel a Deus, pois ele entrou no templo para queimar incenso nos incensários. Então, assim, ele passou do limite, né? Porque aqui a gente sabe que somente os sacerdotes podem, né, fazer esse tal serviço no templo nessa época. Hoje o nosso templo, o nosso altar é o nosso coração. Mas aqui foi uma desobediência, descumpriu o mandamento, né? Uma dessas ordenanças. E então ele se soberbeceu e foi infiel. Versículo 17. Por isso o sacerdote Uzias entrou após ele e disse: Esse não é lugar. E aí o versículo 19 ele chega. Então, naquele momento, ele, cheio de ira contra o sacerdote, ordenou que o expulsassem do santuário. Então, imagina que pelo poder, pela autoridade de rei que ele tinha, ele, digamos que, foi superior a um líder religioso. Então, aqui a gente sempre fala, Deus, ele está em tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando uma liderança não se submete a outra liderança, porque o rei ele é líder no palácio, o sacerdote ele é líder no templo. Então, imagina que aqui foi como: eu tenho a minha casa e chega uma outra pessoa e quer tomar autoridade dentro da minha casa maior do que eu. Então, aqui foi isso que aconteceu, né? Ele ultrapassou o limite, não cumpriu a regra, né, determinada, da qual somente o sacerdote, direcionado por Deus, o líder superior daquela casa. Então, ele desrespeitou. E aí a gente traz isso para esse entendimento, né? E aqui, esse poder foi o que levou ele a perder. E olha o que aconteceu. No versículo 21. O rei Josias permaneceu leproso até o dia de sua morte. Então, houve uma consequência, né? Houve uma consequência. A lepra, nesse sentido aqui, significa o pecado. Então, ele permaneceu, né, com esse ressentimento, né, com toda essa mazela, né, consequência dessa ação da qual não deveria. Então, imagina que nós devemos... Porque, assim, Uzias, ele começou muito bem o seu reinado, mas ao conquistar poder, ao conquistar a riqueza, ele se soberbeceu, ele desprezou, né, a Deus, profanou, e então veio a consequência, né? Porque Deus não toma o inocente como culpado e o culpado como inocente. Então, toda ação vai haver uma reação. Lá em Gênesis, a gente estuda e medita em um princípio da qual Deus estabeleceu. Haverá o princípio de plantio e colheita. Então, que a gente esteja atenta a quais são as nossas ações, né, diante do Senhor, diante do que é sagrado. Então, essa é a grande lição desse capítulo. Que nós possamos nos manter, começar algo, nos manter constante e concluir o objetivo, né? Nos manter firmes, nos manter conscientes, independente de riqueza, de condição social. Então, né, porque quando a gente coloca valor em coisas, em patrimônios, a gente perde a essência, né? O nosso caráter, que é algo principal. Independente se tem muita posse ou não, você tem que ter uma integridade, né? Um caráter. Então, não deixa coisas ou posses corromper o caráter, né? As suas virtudes. E virtudes são ações que a gente vai desenvolvendo. Então, quanto mais próximo de Deus, mais o caráter de Deus eu vou aperfeiçoar em minha vida. Mais próximo de Deus, mais virtudes semelhantes à de Deus eu vou ter, de bondade, benignidade, amabilidade, né, amor, misericórdia ao próximo. Então, realmente, aqui a gente vê essa questão da idolatria, né? Se idolatrar coisas, você vai querer menosprezar pessoas. Então, isso é importante, esse entendimento. Eu creio que ficou claro, mas meditem nesse capítulo que a mensagem realmente é preciosa nesse sentido. Comece, mantenha constância e chegará ao grande objetivo, né? Sem desviar o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E em alguns momentos da vida, claro, na nossa dualidade do ser, o nosso lado carne, ele pode querer te tirar do caminho, tirar um pouco da rota,
mas arrepende e volta ao caminho, não segue atalho. Pela nossa carnalidade, algumas vezes a gente pode querer pegar algum atalho, mas tenha isso em mente. Quando desviar, retoma para o caminho, que atalho não é bom. Então, capítulo 27, né, onde falou que Uzias realmente foi corrompido pelo poder, né, deixou ele se corromper o seu caráter por isso. Então, diferente de Uzias, né, o seu filho Jotão assumiu o reino. E olha o que fala no versículo 2. Isso é muito lindo, né? O poder do livre-arbítrio. Olha como a influência ela é estar na nossa decisão. Quantas pessoas você conhece que muitas vezes teve ali pais ou tem pais que são perversos e ruins e se torna uma pessoa linda, sabe? Boa, no caminho reto. Então, é o livre-arbítrio, é a decisão. Então, a gente nunca pode julgar, né, o outro pelos pais, né, porque é um livre-arbítrio e Deus nos dá essa liberdade. Então, nós somos livres para as escolhas, certo? Do mesmo jeito que tem pais que são excelentes e os filhos, às vezes, não são tão bons quanto os pais. É o poder de escolha. A liberdade, ela é bênção ou maldição. Está nas nossas mãos a escolha. Então, aqui, Jotão, que o nome dele significa o Senhor é perfeito. Olha aqui como foi o reinado, né? Então, após ali a morte do seu pai, no versículo 2 diz assim: E fez o que era agradável perante o Senhor, como o fizera Uzias seu pai. Exceto ele não entrou na casa de Deus. Contudo, até aquele momento o povo seguia-se corrompendo. Então, assim, aqui a gente vê que o pecado de Uzias lá no caso foi ele se enaltecer pelo poder e entrar de posse em um lugar, em uma casa da qual não era de liderança dele, da qual ele não tinha autoridade, que era no templo. Então aqui, ele foi em parte, né? A Bíblia sempre fala assim, fez o que era agradável a Deus em parte e fez o que era agradável a Deus em todo. Então, Uzias, ele fez o que era bom, construiu riquezas e posses para o palácio, para o povo. Porém, ele entrou no lugar que era exclusivamente de liderança do sacerdote. Então, ele passou de um limite. Então, quando nós passamos do limite do que é o mandamento estabelecido por Deus, a gente desagrada total a Deus. E aqui, Jotão aprendeu isso. Ele liderava no seu palácio, na sua casa. E o templo, ele sempre tem aquele respeito e fala, contudo, até aquele momento, exceto que ele não entrou na casa do Senhor. Não entrou nesse sentido de dizer, eu sou um grande rei, tenho posses, eu vou mandar aqui também no templo religioso. Então, esse entendimento ele é muito simples e ao mesmo tempo complexo, né? A gente tem falado, religião anda com política? Deve, porque é para um bem comum do povo, né? Toda liderança ela é instituída por Deus. O rei está aqui, é instituído por Deus? Sim, né? A promessa que Deus fez a Davi é que durante toda a eternidade seria estabelecido o reinado de Judá. Porém, a liderança do palácio, a liderança política, aqui é porque a monarquia, né, o reino, a liderança política, ela se torna diferente da liderança religiosa. Então, um líder político, ele não pode chegar numa igreja, né, falando do nosso tempo hoje, e determinar o que vai ser feito na casa do Senhor. Quem tem esse comando é o sacerdote, é o pastor. Então, ele não tem esse poder de chegar e entrar na casa do Senhor e dizer, agora eu mando aqui, porque isso é profanação. E aqui todos os reis que faziam isso, né, a gente vê o caso de Uzias, ele teve lepra, morreu com lepra, ele teve a consequência, né, ação e reação. E a justiça de Deus, ela é a mesma de ontem, de hoje, de sempre. Princípio, plantou e colheu. Então, aqui a gente aprende que cada liderança. Então, quando se fala cada um, o líder religioso, ele sim administra o povo de Deus, né? É o mesmo povo que os políticos também lideram. Então, quando está agora a campanha política esse ano, todos os grandes líderes políticos buscam se aliar a líderes religiosos, porque tem influência, né? Então, muitas das vezes a gente segue e ouve, né? Quando um pastor determinado está seguindo aquele líder político, toda aquela congregação vai junto, confia no pastor. Então, Deus está em tudo,
mas cada um tem o comando na sua casa. Imagina que eu não posso chegar na sua casa e dizer, eu mando aqui, porque é você a autoridade superior. Então aqui fica muito esse entendimento, né? Que Jotão aprendeu com o erro do pai e ele fez o que era agradável ao Senhor, liderou o povo, liderou no palácio, e quem lidera no templo é o sacerdote. Então ele não entra nessa casa, isso não é de autoridade dele, não é para ele adentrar e querer mandar passar do seu limite, né? Então esse é o entendimento. Versículo 6 fala, e o perfeito, né, o Senhor perfeito, Jotão significa Senhor é perfeito, e Jotão se fortaleceu, porque confirmou seus caminhos diante do Senhor, seu Deus. Olha como é importante essa obediência, né? Então, a gente aprende que todos nós temos uma cruz. Nossa casa, nosso corpo, é responsabilidade nossa, né? Nosso corpo é templo do Senhor e é responsabilidade nossa cuidar da nossa saúde, cuidar, enfim, da nossa alimentação. Responsabilidade nossa, exclusivamente nossa. Outra pessoa não pode chegar e te impor a fazer o que é correto, né? Porque é uma responsabilidade 100% sua. Então imagina que muitas das pessoas, quando estão no momento de doença, é que o médico vai adentrar e determinar, você pode comer isso, você não pode comer isso. Por quê? Você negligenciou o que era de responsabilidade sua. Então, quando a gente busca conhecimento, hoje, né, a gente na mentoria de saúde, tivemos orientações incríveis de uma autoridade na área de saúde, doutora Josi, mas tudo que ela colocou está em nossas mãos, fazer ou não. É a escolha, é individual. Eu vou tomar essa responsabilidade para mim, com esse conhecimento e praticar, ou não, é decisão exclusivamente minha. Ninguém pode chegar e te obrigar a fazer isso, a adentrar na sua casa, porque isso é liderança sua, é o seu lugar, é o seu corpo, é a sua saúde. Então, você é líder de si mesmo. Você toma essa decisão. Entende qual é essa diferença? Então, aqui, cada um no seu lugar. Jotão é o rei do povo, lidera o povo, e o sacerdote também lidera o mesmo povo, mas cada um no seu limite. O rei não pode chegar no templo e dizer, eu mando aqui também, né? Que foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele, diante de todo o poder, avançou o limite, mandou até sacrificar ali o próprio sacerdote por querer o poder também da casa do Senhor. Então, sem total insanidade, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu limite, né? Há um limite que eu posso ou não avançar, né? Então, que a gente tenha esse discernimento. E Jotão, né? Ele se fortaleceu porque confiou seus caminhos diante do Senhor. Então, Deus cuida de nós. E quando a gente dá liberdade, Ele adentra a nossa casa hoje. Olha que lindo. Aqui, no nosso coração, nós temos o acesso de permitir. Senhor, a casa é sua. Habita o meu coração, purifica, né? E se faz presente. Então, beleza, né? Significa isso. Bet, de casa. Izar, né, de luz, então é a luz onde Deus resplandece. Então nós nos tornamos esse templo, nós somos o templo do Senhor. E quando a gente vai lá no nosso íntimo, ora ao Senhor, pede discernimento, aqui do seu interior fluirão rios de água viva, do seu interior fluirá as respostas da qual a gente precisa, do seu interior fluirá a suficiência e a abundância da qual a gente busca de uma vida plena. E para isso eu decido sempre fazer o que é sagrado, né? Então a liberdade, ela nos permite isso, bênção ou maldição. Então que todas nós possamos ser, todos os dias, escolher, decidir pela bênção, decidir por estar próximo de Deus, para que Ele nos revele e nos dê sempre as pessoas certas, para que a gente possa ser influenciadas a seguir nesse caminho, né? E isso é importante porque Deus age através de pessoas, né? Através da natureza. Ele é criador de toda a criação, então Ele usa quem e o que for preciso para te orientar, para te manter no caminho. E no capítulo 28, a gente fala aqui do Acais, né? Acais assume o reinado sobre Judá. Acais foi o filho de Jotão. Jotão, ele governou, né, o Israel,
E no versículo 9 fala: E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou como seu sucessor. Então, no capítulo 28, a gente vê esse reinado de Acais. Ele tinha 20 anos quando começou a reinar. E fala aqui, ó, no versículo 2: Andou nos caminhos dos reis de Israel e também construiu altares a ídolos. Então, Acais, ele já não seguiu, né, o direcionamento do pai. E aqui a gente aprende, mais uma vez falando dessa influência, né? Mais uma vez a influência. Nem sempre pais bons vão ter filhos bons. Porque Jotão foi um exemplo. Ele aprendeu, ele viu com o pai que fez errado, então ele decidiu fazer o que era certo. E aqui Acais, ele viu, né? O seu pai foi muito bom, seguiu ali em todo o caminho. Fala, ó, fortaleceu porque confirmou seus caminhos diante do Senhor. Já o filho dele optou por caminhar no caminho dos reis, né, de Israel, construiu altares aos ídolos. Então a gente sabe que desses reis, apenas 7, né, foram bons. 19 reinos de Judá, 19 reis no reino de Judá, apenas 7 seguiram, né, esses caminhos sem a idolatria. E a idolatria é um dos pecados, né, também abomináveis por Deus. Então Acais, ele foi realmente um dos governantes assim mais temíveis para essa época, né, para o povo judeu, porque ele levantou altares. Imagina a perversidade de um homem a ponto de sacrificar o seu filho para idolatrar deuses pagãos, né? Então, a gente já falou aqui anteriormente essa diferença, né, desse paganismo. Porque o que é o paganismo? É quando homens levantam deuses, né? Então, a criação, o Criador, ele sempre é maior do que a sua criatura. Então, Deus criou todas as coisas, o bem e o mal, né? O próprio o inimigo é criação de Deus. Então, ele é sempre maior do que toda a criação. Deus é infinitamente grande, é infinitamente... Então, tudo que o homem levantar como ídolo vai ser menor do que Deus. Então, realmente que a gente tenha a nossa confiança em quem pode nos salvar, quem já nos salvou, né? Porque Deus se fez homem, se fez 100% homem para nos mostrar como seguir, para nos mostrar como fazer. Então, imagina que nós, por nós mesmos, como ser humano, temos uma limitação. Ele confiou a Davi, ele confiou a Moisés, ele confiou a Abraão e são honrados, né? Estão diante do trono de Deus, falam, né, que os heróis da fé foram homens como nós que se dedicaram o seu melhor a fazer a obra do Senhor e são honrados por isso. Porém, Deus, ele deu domínio da terra ao homem e ele não volta atrás em sua palavra. Quando ele viu que o homem permanecia falhando, né, porque ele confiou Adão e Eva falhou, rompeu o limite, ele confiou a Noé, honrado, um herói da fé, a Abraão, a Davi, Salomão e muitos grandes heróis da fé, né? E heroínas também. E heroínas da fé como Débora, como Esté, como muitas, como eu e você que estão buscando, né? Que temos os nossos feitos, porque o próprio Jesus, o próprio Deus em forma de homem, ele diz, obras maiores vocês farão. Então, quando a gente acessa esse poder, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todas as coisas, não tem como a gente tirar Deus de nada, 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 nada. Em tudo ele está. Ele é onipresente, onipotente. Então, quando a gente está próximo dele, nós também temos esse poder do qual ele nos concede. É ele que nos dá força, saúde, dádiva de vida, estabelece e nos fortalece para cumprir o nosso propósito. Tudo é por ele, para ele. Então, toda essa honra e glória é por ele. Porque nós, sem essa força, sem o Espírito de Deus, sem o sopro divino, somos só carne. E é perecível. Então, o que nos dá vida é esse Espírito divino, essa chama potente do Altíssimo. E aqui a gente vê essa influência, né? Que o pai dele não foi essa influência, porque ele foi bom, ele cumpriu os mandamentos do Senhor. Já ele optou por ser perverso a ponto de sacrificar os seus próprios filhos ao paganismo. Então, onde está a sua confiança hoje? Em coisas? Qual é?
Que a nossa escolha seja sempre em quem verdadeiramente pode nos dar a vitória, em Deus. Porque Ele verdadeiramente é o Criador de tudo. E Ele sempre é maior do que toda criatura. Então, que a gente realmente busque, né? Nós devemos nos afastar do que é mal e estar mais próximo de quem verdadeiramente pode nos salvar. Já nos salvou, porque quando Ele se fez 100% homem, que o domínio da terra é para homem, Ele veio e cumpriu, como diz lá no livro de Mateus, eu vim não para abolir a lei, não para abolir esses mandamentos e os profetas. O que o profeta Moisés escreveu permanece. Então eu vim cumprir, eu vim ser influência. Jesus é a nossa melhor influência aqui na terra, o homem perfeito, correto. Então quando a gente está seguindo o caminho dele, quando a gente modela e influência, ele nos diz, obras maiores vocês farão, se estiverem, né, no meu caminho, porque ele é o exemplo perfeito de cumprir. Como Jesus, ele cumpriu perfeitamente o domínio da mente, domínio do espírito, domínio da carne. Né? Quando o inimigo veio lá tentar ele, se és tu, filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele é onipotente, ele tem poder, ele se esvaziou muitas das vezes de toda a sua glória para ser homem. Eu quero saber a limitação, qual é essa limitação do homem? Por isso que Deus nos conhece, o limite da dor. Né? Quando ele estava no Getsemane, ele disse, livra desse cálice, se possível, se tiver outro meio de redimir a humanidade sem passar por esse sofrimento, mas que não seja a minha vontade, que não seja a vontade da carne, porque ali ele estava total em carne, mas que se cumpra a vontade do Senhor, Pai. E ele suou o sangue. Né? E a ciência fala que transpirar sangue é um desespero terrível na mente. É um desespero. Então, ele, na sua onipotência, ele saberia de todo o flagelo, né? De todo o sofrimento que teria ali de carregar a cruz. Imagina que aqueles atores, quando foram encenar ser Jesus ali para fazer o filme, tiveram deslocamento de braço, né? Sofreram muitas perseguições, né? Pessoas, teve um inclusive que teve que casar porque ele era apenas junto com uma esposa, então o pessoal, todo mundo acusando, querendo arrumar algum problema para poder acusar e ele não ser digno de ser o representante de Jesus naquele filme. Então imagina o próprio Jesus, quando os judeus, quando todo mundo ali, os próprios fariseus acusando ele. Então isso é ser humano. Muitas das vezes nós estamos no caminho correto, mas vai haver crítica, vai haver calúnia. Jesus, sendo perfeito, ele sofreu calúnia, difamação, né? Foi a sacrifício, se fez maldito por mim e por você. Então isso é ser humano, ele conheceu toda a limitação humana. Quantos de nós estamos fazendo algo correto e vêm as críticas? Então tudo que a gente passa, que a gente acha que é tão grande, isso se torna tão pequeno diante do que Deus fez por nós. Nenhum sofrimento que eu ou você passamos hoje se compara ao que Jesus sofreu, porque ele levou foi de toda a humanidade. Então a gente aprende, né? E ele nos ensina, carregue a sua cruz e ajude o próximo a carregar a sua. Então a gente está aqui unidas com um propósito aqui no MI, carregando a nossa cruz que cada uma tem e ajudando a outra a se fortalecer, porque juntas a gente vai além. E o próprio Jesus, né? Na sua história, quando ele estava ali subindo a montanha carregando a sua cruz, veio um homem, o ajudou a carregar a cruz. Então nós sempre precisamos de pessoas, de orientação, de direcionamento para que a gente siga e atinja o nosso propósito, o nosso alvo. E o propósito de Jesus foi cumprido na terra. Ele poderia ter dito, eu não vou fazer, é o poder da escolha. Mas ele disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se esse é o preço para dar a vida eterna ao povo, porque nós somos o bem mais precioso para Deus. Nós somos a criação mais perfeita de Deus, o homem. Ele fez o mundo, toda a criação, para que nós possamos desfrutar. E esse amor, eu me emociono porque é muito lindo. Deus tem esse cuidado conosco, nos deu um jardim, frutos, toda a provisão, tudo. E a gente passa do limite.
e a gente deixa de usufruir pelas nossas falhas. Pelas nossas falhas. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, a gente não está falando deles que passaram o limite. Somos nós que passamos o limite. Então, igualmente, quando eu me lembrei assim, quando a gente vai ter um filho, a gente prepara, né? O quarto, o enxoval. E Deus fez tudo isso, Ele preparou pra gente. Rios, frutos, tudo. E aí Ele nos colocou aqui. Mas a nossa desobediência, Ele se obriga a disciplinar. E dói. Então, quando a gente acessa esse entendimento e obedece e busca cada vez mais estar na presença dele e entender isso, é muito lindo. O cuidado que ele tem com cada um de nós. O amor, né, precioso. E isso nos faz realmente cada vez mais querer estar nessa presença. Desculpa ter me emocionado, porque realmente é precioso, precioso. Então a gente precisa manter uma constância, a gente precisa estar cada vez mais compartilhando desse pão, né? Estar na presença do Senhor. E sim, desfrutar, porque Ele quer. Assim como nós queremos os filhos, né? Como fala uma passagem, se pode o homem dar boas coisas aos filhos, como eu não daria. Então Ele quer nos dar o melhor dessa terra. Né? Como ele fala, uma terra que emana leite e mel. É tudo de bom. Mas precisamos ser obedientes. Precisamos estar na presença dele. Precisamos aceitar a sua disciplina quando ele nos dá. E olha que é quando mais dói. Quando a gente está lá no fundo do poço. Que ele está nos disciplinando, ensinando a valorizar esse amor. Então aqui com a Cais a gente aprendeu isso, né? Que mesmo a influência do seu pai sendo boa, ele optou por fazer o que era mal, pelo paganismo, pela idolatria. No versículo 4 fala, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares, nos lugares altos e debaixo de toda árvore frondosa, profanando o que é de Deus, né? Então, que nós sejamos pessoas que possamos consagrar tudo a Deus, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso trabalho. Deus está em tudo, em todos os lugares que a gente seja, para glorificar a Deus. E que não possamos, que realmente não entramos ali em atalhos, que a gente não se desvie do caminho. Porque na nossa limitação humana, as influências do mundo, pode haver algum desvio, mas que a gente seja influenciadores do bem, que a gente esteja com pessoas nesse mesmo propósito, para que sempre estejam lembrando, ei, vamos manter aqui essa energia, vamos se manter no caminho, vamos alcançar o nosso objetivo, o alvo. Então que a gente comece, né, uma nova história se começa hoje. Ah, mas eu fiz o caminho errado até ontem. Hoje você pode contar essa nova história. Hoje você pode decidir estar no caminho e se permanecer até o final. Porque mais vale um dia na presença de Deus do que toda uma vida sem Ele. Então, a partir de hoje, você pode fazer essa nova história, estar sempre no caminho. Então, estar com pessoas que são boas influências, isso faz todo sentido. Claro que bons líderes, eles não têm um total controle sobre os liderados, porque Deus nos dá um livre-arbítrio. É a livre escolha. Na nossa mão tem poder de bênção e de maldição, através do que eu decido hoje, através do que eu faço hoje. Então, que todos os dias eu declaro em nome do Senhor Jesus, você que está ouvindo agora essa mensagem, e eu, estejamos escolhendo e decidindo pela bênção, por obediência, por amor, fé e obediência. Amor, fé e obediência. Porque isso fica tão leve quando a gente coloca no princípio da ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim, o meu autocuidado, eu decido cuidar da minha vida em todos os pilares, e aqui nós estamos juntas nessa caminhada para que não se perca a energia, para que não se desista igualmente na maratona, né? Aqueles amadores, eles vão parando pelo caminho. E claro, há quem chegue antes, mas o importante não é se você chega no primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar. O importante é você chegar, passar a linha de chegada, entende? É você concluir a sua jornada de sucesso. Não se comparando com o outro,
mas com você mesma. Eu vou me manter constante. Eu estou com pessoas que têm um propósito e eu vou me manter nessa caminhada. E eu vou chegar na linha, ultrapassar aqui a linha de chegada. E Deus vai estar, né, nos recebendo. Porque aqui nessa vida, nós temos sim um limite, né? Nós sabemos e estudamos em Gênesis que Deus nos permite até 120 anos. Moisés foi essa perfeição de cumprir aqui esse ciclo. E fala-se que Deus o sepultou para si, né? Não se achou Moisés, né? Até hoje, Indiana Jones procura a Arca de Noé, procura-se vestígios, né? Procura a Arca da Aliança. Mas Deus toma para si, está no trono celestial, né? Como os heróis da fé. Então Deus nos concede 120 anos, mas para eu chegar nessa linha, isso vai depender das minhas ações, das minhas escolhas, onde eu estou, o que eu como eu cuido da minha saúde. Então é responsabilidade nossa, está nas nossas mãos, poder de bênção e de maldição. Eu escolho bênção, e você? Então, um excelente e abençoado dia para vocês. Essa é a mensagem, eu creio que chegou no seu coraçãozinho, que você regue ela todos os dias, porque é Deus que vai dar o crescimento e o fruto. É com Ele que a gente consegue, tá? Então, estamos juntos. Se ainda não está aqui no MI, já segue, já entra no grupo, porque nós estamos constantemente gerando upgrade todos os dias nos devocionais e cuidando das nossas áreas da vida, para que todas nós possamos celebrar a chegada, né, em 2000, fechando esse ciclo, né, o ano de 2022, em dezembro, celebrando e com grandes resultados em todas as áreas da nossa vida. Querido Deus e Pai, te agradecemos por um momento, pela oportunidade, te agradecemos pela revelação, Senhor, dessa palavra, que possamos, Senhor, executar, meditar dia e noite e orar sem cessar, que os nossos pensamentos sejam de bênção, que as nossas decisões sejam de bênçãos e que sejamos, Senhor, a Bíblia, que sejamos, Senhor, o exemplo, que o Senhor resplandeça através das nossas vidas, do nosso exemplo, a muitas outras vidas, aos nossos filhos, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, Pai, que sejamos bênção, usa-nos conforme a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um excelente dia, amadas. E amanhã estaremos aqui para continuar o estudo.